Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Late que eu te escuto. Hoje eu vou conversar com vocês como uma única decisão pode virar a vida da gente de pernas para o ar. E esse espaço vai ser um espaço onde todos que amamos os animais terão voz. Nesse primeiro episódio, nada mais, nada menos do que o pai da Chica, o Guta. Meu advogado criminalista que tem me auxiliado num momento muito difícil, desafiador da minha vida que eu tenho vivido. Seja bem-vindo, Guta. Obrigado, Paula. É um prazer enorme estar presente aqui, ser o teu primeiro convidado para participar do podcast, do Petcast, né, hoje, diferente dos outros. Aqui não é um podcast, é um Petcast. E eu fico muito contente que hoje a gente pode trocar um pouco de ideias e principalmente eu acho que falar de um problema que tem te incomodado, te afligido muito. Então a gente vai falar um pouco de animais, mas também falar um pouco da tua vida, né? E eu acho que nesse sentido, Paulo, eu já queria te provocar uma pergunta que eu analisando aí a tua situação, a tua vida, o teu envolvimento com os animais, eu queria saber de ti quando que tu começa esse teu trabalho, essa tua atividade voluntária, né, com os animais. São 25 anos, mais da metade da minha vida eu tenho dedicado à causa animal. São 25 anos que antes de eu ser o instituto, eu tive um projeto, não tinha CNPJ, fazia na região onde eu morava, a situação foi crescendo, a gente foi ganhando reconhecimento nacional, inclusive atendimentos de animais de outro estado, e assim a gente foi construindo o trabalho, né? Sem nunca, vale lembrar, eu quero deixar aqui, porque o assunto vai ser sobre isso, sem nunca ter tido nenhum envolvimento político. Sim. Nesses 25 anos de caminhada. É, isso que eu queria te perguntar, né, Paula, porque o teu problema todo, né, quando tu falaste no início do programa como uma decisão, né, e nesse teu caso é uma decisão judicial, pode revirar a vida da gente de cabeça pro ar, né, de pernas pro ar, de patas pro ar. De patas pro ar. E nesse teu caso, tu assumisse uma função na Secretaria do Bem-Estar Animal em Canoas, e a partir da tua assunção a essa secretaria, tu passasse a enfrentar uma série de problemas, né? E daí eu queria saber, tu já tinha alguma participação política? Como é que se dá essa tua introdução, esse teu ingresso nessa vida política? Se tu já tinha algum conhecimento do ambiente político, como é que se passa isso na tua vida? Primeiro, eu já vou dizer, se eu tivesse conhecimento, eu não tinha nem entrado. Exatamente. Primeiro ponto, né, para deixar isso claro. Eu nunca tive envolvimento político, nunca tive nenhuma pretensão política, embora convites volta e meia sempre apareciam, por questão do trabalho e da visibilidade, acaba sempre tendo um ou outro querendo, né, como se diz, um ativo político, a pessoa se torna. Mas eu nunca tive nada. E foi nesse ano, né, aliás, final do ano passado, aí no segundo turno, que eu recebi esse convite, que num primeiro momento, inclusive, seria para ficar em Porto Alegre, e não na cidade para onde eu fui, Canoas, uma cidade abençoada. Pois é, Canoas tem um histórico de problemas, né, nas últimas administrações, e tu vai justamente para essa cidade onde tem um histórico bem conhecido, né, de problemas nas administrações. E eu tinha te perguntado isso antes, fora do ar, como é que essa tua participação política, né, e a gente vinha falando nesse ativo que tu tinha. E eu, quando te conheci, Paula, nós falávamos e tu já me procurou em virtude desse problema. Na verdade, nós temos uma amiga em comum que também é envolvida com a causa animal, que um dia ela chegou para mim e disse: Gustavo, eu preciso te apresentar uma amiga minha que está com um problema muito grande, um problema com justiça, e eu acho que é uma pessoa bacana de tu conheceres, porque ela tem um trabalho com a causa animal que eu também tenho muito apego, né, um carinho especial com a causa animal, porque tu conhece a minha Chiquinha, e não só a Chiquinha, os outros cachorros que eu tenho, mas a Chiquinha em especial, que é o que a gente fala bastante. E a Mari, né, me disse: Gustavo, eu queria que tu conhecesse ela. E a partir daquele dia que nós conversamos pela primeira vez, eu não te conhecia anteriormente, né? E sou bem franco em te falar isso, e eu conhecia algumas outras pessoas vinculadas à causa animal, e inclusive na última enchente, essas pessoas que são vinculadas à causa animal e que eu conheço, ou conhecia, enfim, elas tiveram uma projeção muito grande. Pelo trabalho que desenvolveram, né? Talvez as pessoas que estão nos ouvindo aí não sabem, mas no meio das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas saíam de casa, né, para se sobreviverem, né, tinham que abandonar suas casas e não tinham o que fazer com os animais,
Então, abandonavam seus animais, né? Infelizmente. E essas pessoas envolvidas com a causa animal, elas ganharam muita projeção, principalmente em redes sociais, porque elas abrigavam esses cachorros que estavam abandonados, né? E em Porto Alegre se criou uma série de abrigos, mas eu, particularmente, não te conhecia. E quando nós fomos conversar pela primeira vez, eu vi que mais ou menos o que tu me contava, né, de tu ingressar na política, fechava bem com o que eu pensava, o porquê que tu foi chamada para a política. Porque quando eu vi o teu Instagram, e tu é uma pessoa que tu tens aí na tua rede social particular, na Paula, tu tens 100 e tantos mil seguidores, e depois tu tem na tua ONG, né, no teu instituto, tu tem outros quase 400 mil seguidores, tu é uma pessoa que tens praticamente 600 mil seguidores. E isso, obviamente, é um ativo. E eu acho que no ambiente político, as pessoas que tentaram te cooptar, tentaram não, te trouxeram efetivamente para esse ambiente político, elas viram, talvez, esse ativo político que tu tinha. Porque se tu transformares metade desses seguidores que tu tens em voto, obviamente tu vai contribuir muito para uma campanha eleitoral de um partido ou de um político, né? E eu acho que é mais ou menos nesse sentido que tu foi cooptada para dentro desse ambiente político. Mas no meu ponto de vista, Paula, tu chega nesse ambiente político trazendo muitas coisas que tu aprendeu da iniciativa privada e tentando implementar coisas que tu aprendeu da iniciativa privada num ambiente que talvez tu não tivesse acostumado anteriormente, né? Que é muito difícil tu mudar as coisas, tu alterar as coisas. É um ambiente cheio de vícios, né? E eu acho que quando tu entra para dentro da secretaria e tu tenta implementar o teu trabalho, eu acho que é mais ou menos aonde tu tivesse o teu problema. E eu queria que tu me falasse se tu também compactua com esse meu pensamento, se esse meu pensamento está certo ou está equivocado. Quando eu cheguei na secretaria, no dia 1º, ali já me deparei com um cenário absurdo, um caos, animais acorrentados em correntes ali de 30, 50 centímetros na torreira do sol. E ali naquele momento eu comecei inclusive a expor o que eu estava vendo. Porque para mim, como uma pessoa que já trabalha na causa animal, é um cenário inadmissível. Cães acorrentados, cães na chuva, cães no sol, isso para nós é inaceitável. E daí quando tu vê isso num lugar que tu tá indo para fazer a diferença, fica mais gritante ainda, porque eu me deparei ali com 300 e poucos animais numa situação que eu sabia que eu não ia conseguir mudar da noite pro dia, mas eu quis dar luz a esse problema para trazer mais pessoas para me ajudar, para que houvesse uma mobilização para que essas pessoas somassem forças em mudar esse cenário. Com isso, né, por se tratar de um ambiente político, o momento que eu estava expondo o problema, eu não estava só expondo o problema, eu estava expondo pessoas. E ali começaram os meus desafetos. Tanto que no 7º dia nós já estávamos sendo nós. Eu já estava com órgãos, acho que se eu não me engano foi a Patran, que já estava lá por conta de denúncias de maus tratos. 7º dia. Sim, então me parece que tu não tinha nem começado a trabalhar ainda e tu já tinha denúncias, pessoas denunciando o teu trabalho. Eu sequer tinha minha matrícula. Como secretária. Tu não podia talvez nem acessar o sistema da prefeitura. Não tinha acesso a nada, né? Tudo que eu estava fazendo era reorganizar ali, como eu disse, eu vim arrumar a casa. Foi com esse intuito que eu entrei lá para dentro. Porque eu queria levar a mesma qualidade de vida que os meus cães, como Paula Instituto, tem. Eu queria que aqueles animais também pudessem viver da mesma forma, com a dignidade que os animais merecem. E, infelizmente, tu pode até me falar sobre isso, no setor público, isso acaba sendo quase que impossível, porque não depende só do secretário ou só de uma pessoa, envolve muitas coisas. Tu me falou anteriormente, né, Paula, eu acho que é nesse sentido que a gente vai conversar, que quando tu ingressasse na secretaria, tu tentasse implementar uma série de questões, né, inclusive controle de medicamentos, controle de ração, de alimentação para os cachorros, que anteriormente elas estavam sendo destinadas a qualquer critério, e que tu tentou, então, terminar com aquele direcionamento que anteriormente tinha. Você falou, não, para aí, para onde é que esses medicamentos estão indo? Para onde que essa alimentação, para onde que essa ração está indo? Porque anteriormente parece que não tinha essa forma de controle. E em determinado momento, então, tu chamou os funcionários da secretaria e disse, olha, a partir de agora, os medicamentos que estavam aqui armazenados,
eles vão passar a ser controlados por mim. Então estou usando aqui um termo, mas eu quero a chave do armário, que agora as coisas que estão dentro do armário só saem de dentro do armário se eu permitir. Não, mas isso não é só uma expressão, foi exatamente o que foi feito. Quando cheguei na secretaria, por exemplo, a própria farmácia, ela tinha acesso liberado. Qualquer pessoa, inclusive os tratadores que lidavam com os animais, tinham acesso a uma farmácia onde tem onde tem medicamentos controlados, embora o armário de medicamentos controlados fique fechado, né? Mas era uma bagunça, Por exemplo, nós tínhamos uma questão. As pessoas chegavam lá, aliás, vamos voltar. Lá, a ração que era comprada para a secretaria é dos animais da secretaria. Só que o que acontece? Essa ração era destinada para o grupo de pessoas. E isso é inadmissível, porque aquilo lá é para os animais. Os medicamentos é para os animais que estão sendo atendidos, não para um grupo. O que vale para um tem que valer para todos. E o que eu fiz? Eu fui começando a cortar isso. E tive... Essas regalias, esse direcionamento de medicamentos e rações que eram destinadas para um grupo de pessoas, e tu começou então não, isso aqui ou é para os animais nossos ou é para a comunidade de Canoas. De forma geral, o que vale para um tem que valer para todos. Não pode ser um favorecido, beneficiado e o outro não. No dia 13 de janeiro, nós fizemos uma reunião com as protetoras e nesse dia, lá Canoas tem as protetoras credenciadas, e nesse dia chamei todas elas e ali também eu tive um grande problema, porque nem todas as protetoras eram tratadas pela antiga gestão da mesma forma. Algumas tinham esses benefícios, algumas tinham mais direito a exames do que as outras, e a população canoense ficava inclusive em segundo lugar, terceiro, quarto, porque eles tinham menos acesso ainda. Uma cidade do tamanho de Canoas, com apenas 90 exames. Imagina, em 7 meses eu fiz 24 mil atendimentos. E em cada mês eu só tinha direito a 90 exames. Eu não podia favorecer só as protetoras. Isso, de fato, tem que ser aberto para a população. E eu comecei a fazer isso e as próprias protetoras começaram a achar que eu estava tirando delas, principalmente aquelas que tinham mais contato com o pessoal de antes, né? E tinha esses benefícios. Tive grandes problemas com isso e Canoas tem um grande problema, porque como tem o bem-estar e ele serve de, digamos, referência, as pessoas acham que lá é um lugar de depósito de animais. Nenhum lugar tem que ser depósito. Não é porque, às vezes, um animal está melhor na rua, e no meu ver, lá no bem-estar, os animais estão melhores na rua do que lá dentro, acorrentados. E eu falei numa reunião o seguinte: não vou tirar os animais da rua porque eu não vou trocar merda por bosta colocando dentro do bem-estar. Tirar da rua um bicho que estava abandonado e colocar ele acorrentado dentro do bem-estar, para mim era um crime. E esse áudio meu vazou, inclusive, distorceram o que eu falei, houve um rebuliço lá por causa disso. Sim. Esse é o ambiente político que a gente vinha falando, né? Como é difícil a gente trabalhar nesse ambiente político, porque envolve diversos interesses nisso, e me parece que quando tu chega lá sem conhecer esse ambiente político, as inimizades, talvez o vespeiro que tu fosse mexer sem saber, eu acho que tu criou uma série de inimigos, né? Muitos. Eu estava olhando o teu inquérito, né, Paula, que o teu inquérito é, por enquanto, a peça que nós temos que diz qual seria a tua conduta, né? Quais seriam os ilícitos que tu teria cometido. E eu vejo que esse inquérito ele é muito falho na medida que ele começa por 2 denúncias anônimas, né? Aí eu já parto de um princípio de que, na verdade, bate bem com o que a gente está dizendo, que tu criasse inimigos dentro desse ambiente político, porque, e também me surpreende como que uma delegacia de polícia, ela começa a investigar e faz uma operação do tamanho que fez, com imprensa, expondo a tua vida, expondo o teu trabalho, baseado em 2 denúncias anônimas, né? Porque se fosse baseado, Paula, em denúncias de pessoas que trouxessem documentos, provas e apresentassem os seus nomes, era uma situação bem diferente. Mas tu vê que são pessoas que sequer dão o nome para a autoridade policial, e a autoridade policial ela parte de um pressuposto totalmente equivocado, né? Equivocado, eu vou te dizer, só te concluindo, por que do meu ponto de vista é totalmente equivocado, Paulo? Porque tu tens aí, como tu dissesse, um trabalho de 20 anos dedicado à causa animal. Por que tu iria ingressar numa secretaria para fazer uma matança de animais, né? Não tem qualquer lógica, qualquer sentido
Tanto mais quando nós vamos olhar a conclusão do inquérito, e a conclusão do inquérito não aponta nenhum crime patrimonial. Ou seja, se o raciocínio fosse que tu estaria matando animais para te beneficiar financeiramente, de modo a não ter gasto com os animais e sobrar dinheiro para ti, até seria razoável. Só que na conclusão do inquérito policial, eles não apontam nenhum crime patrimonial. Ou seja, no ponto de vista deles, tu tem um trabalho de 20 anos dedicado à causa animal, mas da noite pro dia tu acordou e tu virou uma assassina de animais sem motivo nenhum. Isso é a imagem que eles querem vender, minha, né? Uma louca que pega os animais e mata. E onde não tem nexo nenhum, porque são 25 anos que eu faço isso sem nenhuma denúncia. 7 meses de gestão pública, por ter entrado para essa vida política, eu virei a assassina dos animais. Mas tu falou um ponto ali sobre a imprensa, isso eu quero até te fazer uma pergunta a respeito disso. Uma operação sigilosa daquela proporção, eu queria entender como que a imprensa já estava às 6 horas da manhã junto com os policiais, entrando num órgão público, protetores que foram convidados, eu não entendi até hoje, dentro de um órgão público, fazendo live e expondo uma operação sigilosa. Como que fica essa situação, Gustavo? Paula, no meu ponto de vista, né, esse processo ele está maculado de uma nulidade, essa investigação está maculada de uma nulidade, que é justamente a ausência de imparcialidade do investigador. Quando nós sabemos que o processo ele é sigiloso, mas que na porta da tua casa, juntamente com a polícia, estava lá a imprensa toda, a gente sabe que, na verdade, o investigador, o policial, que ele deveria ser responsável por uma investigação isenta, ele já trouxe a polícia de modo a desmanchar a tua imagem, né? Então, talvez o grande objetivo dessa investigação, e talvez eles tenham alcançado, mas momentaneamente, porque o nosso trabalho é justamente esse, é reverter essa tua imagem que eles tentam prejudicar, e eu acho que a nossa fala hoje aqui, né, a gente participar disso aqui, é justamente isso. Eu estou há dias conversando contigo, dizendo, Paula, quando a pessoa é inocente, a pessoa tem que mostrar a cara, e ela tem que trazer a versão verdadeira dos fatos, porque até agora, só a polícia falou e só a imprensa falou. Então agora nós temos a oportunidade de tu falares qual é a tua versão. E a imprensa, quando ela faz isso, ela tem um objetivo claro, que é destruir a tua reputação. Mesmo que esse processo aqui no final, daqui um pouco, vai demorar esse processo 4, 5 anos, e eu vou te dizer que certamente tu vai sair daqui absolvida, mas a tua reputação ela já foi desmanchada. Então talvez aquele investigador, aquela autoridade policial, ela tenha esse interesse claro, um interesse escuso de desmanchar tua imagem. Mesmo que lá na frente a gente pense que o teu processo vai te absolver, que tu vai ser absolvida nisso, a autoridade policial ao fazer isso, ela sabe a mancha, a mácula que já trouxe para tua imagem. Outra coisa, Gustavo, é questionável, uma coisa que eu achei muito, quando eu comecei a ver as imagens da operação na TV, eu vi que tem pessoas não vou citar nomes, tá? Mas de um outro órgão que estava na ação, estava lá dentro, e essa mesma pessoa, ela estava na sessão da Câmara, junto com o vereador, o qual a esposa era a antiga secretária, ela estava junto, me denunciando, fazendo denúncias na sessão lá na plenária, falando de mim. E no dia da ação, ela está no órgão lá dentro da secretaria. Isso, como que a polícia aceita, como que o juiz vai olhar para esse fato quando a gente apresentar isso, que a mesma pessoa que estava na plenária me denunciando, ela está lá me investigando, está lá embolada nisso tudo. A crença que eu ainda tenho na justiça, né, Paula, me leva a pensar que essas irregularidades do processo, do inquérito, né, da investigação, quando nós chegarmos no momento do processo, a gente vai encontrar um juiz imparcial, um juiz justo, uma justiça cega, que vai julgar essa tua situação sem qualquer tipo de interesse, sem qualquer tipo de parcialidade, né? Essas testemunhas que têm algum interesse na causa, quando for o momento adequado, nós obviamente vamos impugnar e vamos trazer ao conhecimento do magistrado que vai julgar o teu processo, que essas pessoas, na verdade, elas representam um grupo
que tinha interesse em te retirar dessa secretaria, né? Eu acho que eu repito, Paulo, é muito importante a gente falar, né? Por que começa esse processo todo? Quando tu ingressa na secretaria, mais uma vez eu digo, tu mexeu num vespeiro e tu tirou regalias de muitas pessoas. Então essas pessoas, elas viram dessa forma, te imputando fatos que não são verdadeiros, elas viram desse jeito, dessa forma, uma oportunidade de te tirar da secretaria, criar um fato, criar um factoide que iria manchar a tua imagem, obviamente que politicamente tu ficaria insustentável lá dentro. Mas eu sei muito bem que o trabalho que tu tentou desenvolver lá dentro foi um trabalho correto, um trabalho em prol dos animais, e eu já digo isso agora aqui, né, Paula? Qual é o sentido de tu ter um trabalho de 20 anos dedicado à causa animal e tu agora ingressar numa secretaria para fazer o contrário do que há 20 anos tu faz, né? É uma coisa que para mim não tem sentido nenhum. Com todas as pessoas que eu já mostrei e conversei sobre o inquérito, alguns delegados conhecidos, pessoas da Polícia Civil, inclusive, enfim, pessoas que tenham conhecimento, eu pergunto para eles o que tem aqui de concreto que possam usar contra a minha pessoa, o meu trabalho, não só contra a minha pessoa, mas a própria Tainara, a responsável técnica do bem-estar, o Marcelo, meu marido, que também foi indiciado por estar lá trabalhando de graça para o sistema, que é um absurdo. O que tem de concreto, o que eles podem usar que tem ali, que é uma prova, porque aos olhos de quem eu já conversei, não tem nada. Pois é, Paulo, exatamente isso. Eles acabam com a vida de muitas pessoas, né? E eu vou tentar ingressar em alguns pontos do inquérito para que a gente possa fazer esse bate-bola assim, entre eu e tu, para que tu responda algumas coisas que talvez, porque eu estava vendo, né, Paula, tu tem aí 600 mil seguidores e tu estava me dizendo que mesmo com tudo isso que aconteceu, tu não perdeu seguidores. Não. Então, me leva a crer que as pessoas acreditam em ti, as pessoas sabem o trabalho que tu faz e em nenhum momento as pessoas entraram na tua rede social para te criticar e para te... Teve muita gente, Gustavo, que entrou, me ameaçaram de morte, ameaçaram ir para minha casa, ameaçaram fazer coisas absurdas comigo. Tá tudo ali printado, salvo. Mas o que eu vi é que as pessoas que me acompanham, elas sabem do trabalho sólido que eu fiz. Eu não viralizei na enchente. Eu não comecei ontem. A Paula começou ontem. Então a gente tem uma história construída. E isso fez com que as pessoas permanecessem ali. E hoje, depois de todo o silêncio, são 3 meses. No dia 4 fez 3 meses da operação, onde destruíram a minha vida. Ou, na verdade, tentaram. Eu chego a me emocionar. Quando a gente conversou da primeira vez lá no escritório, tu também te emocionou. Eu imagino... É que quando começa a falar do instituto mesmo, do meu trabalho, quando eu começo a ver tudo que tentaram destruir, isso mexe comigo. Eu tô cagando para a vida Paula, política, mas o resto... Eu vou falar um pouco ali para aquela câmera que eu acabo falando com quem te assiste, né? Que a Paula tem um instituto, que nesse instituto ela cuida de 200 animais, né, Paula? E que em virtude desses acontecimentos, obviamente, os recursos financeiros que basicamente vêm de doações, eles ficaram mais escassos. Muito. Então, essas pessoas que estão fazendo isso aqui contra a Paula, na verdade, elas estão fazendo isso aqui contra os animais que a Paula cuida, que hoje a Paula está com muita dificuldade de manter esses animais, né? Seja alimentação, remédios. E essas pessoas são as mesmas que dizem amar os animais e que estão fazendo denúncias porque elas amam. Que amor é esse? Ou elas amam o que os animais proporcionam para elas? Os benefícios, os votos, os cargos. Eis a questão, né? Uhum. O que amor é esse? Paulo, e daí eu estava olhando aqui no inquérito, tem umas partes que eu acho que é importante a gente tocar, né? Tem 2 partes, assim, que eu acho que é bem importante nós falarmos. Uma delas é uma acusação aqui. Na verdade, não é uma acusação, porque isso depois, no final do inquérito, não consta como acusação, mas é uma menção que tenta dar um ar de ilegalidade para uma situação que é a participação do teu companheiro, né, o Marcelo, teu marido, que também tem um trabalho voltado à causa animal, junto contigo, e que, quando tu ingressasse na secretaria, ele passa a te ajudar dentro da secretaria de forma gratuita, e isso é levantado dentro do inquérito como se fosse assim, alguma coisa ilícita, embora não exista crime nisso. Absurdo. Porque o Marcelo, ele tá lá
de forma voluntária, sem ganhar um centavo, abdicando da vida dele para te ajudar na secretaria sem ganhar nenhum centavo, né? Então eu queria que tu me dissesse como é que é o Marcelo na causa animal, qual é a participação dele na secretaria. Essa acusação do Marcelo e o indiciamento dele, para mim é a parte mais bizarra de tudo, e eu acho que tu como advogado vai poder falar melhor ainda sobre isso. Mas o que o Marcelo fez foi exatamente o que você falou, dedicou o tempo, o dinheiro dele, com todos os gatos que viviam no bem-estar, eles viviam engaiolados. E o Marcelo foi lá e fez um gatil, que está lá até hoje, o Fazendinha, dando um pouco de dignidade para aqueles animais. O Marcelo, ele doou tempo, doou dinheiro, doou a saúde dele, 40 graus lá naquele caos que é o bem-estar, trabalhando lá de graça, sendo que os que estavam aqui acusando, em nenhum momento foram lá para oferecer uma ajuda. É muito fácil tu acusar com a bunda sentada da tua casa e atrás das redes sociais fazendo denúncia anônima, porque são tão bunda mole, essa gente é tão bunda mole, que eles não se prestaram a ir lá e mostrar a cara. Alguns, né? Alguns. Ou eles ficaram, como eu soube, tenho prints de pessoas que falaram assim, só eu fiz 10 denúncias anônimas. Cara, não tem cabimento isso. Inclusive, até quero te fazer uma outra pergunta. Eu li ali que o inspetor, ele aceitou uma denúncia anônima que supostamente foi feito pelo WhatsApp e ele assina ali, é como se ele recebeu e ele mesmo assina. Pode isso? Isso não é questionável? Não pode a própria pessoa, não estou falando que ele fez isso, mas não pode ele mesmo criar uma situação para isso? Na verdade, ele cria uma denúncia, né? Ele recebe aquela denúncia e ele, obviamente, depois, a partir daquela denúncia, ele tinha que investigar e ter uma coisa mais concreta, né? Porque uma denúncia, por si só, já não tem uma validade de prova. A pessoa, o investigador, ele tem que ir atrás da prova para realmente aquilo ali se ter uma coisa mais sólida. E quando a gente fala ainda de uma denúncia anônima, tem menos força ainda. E o que tem de prova ali, Gustavo? Na verdade, Paula, eu vejo absolutamente nada. São depoimentos de testemunhas que, no meu ponto de vista, também são totalmente interessados e os depoimentos não apontam uma conduta criminosa, né? Porque tem um depoimento aqui, vou te dar o exemplo, de um animal que teria falecido, o Jack, né? Nós falávamos fora do ar e tu realmente me disseste, né? O Jack faleceu. Daí tu me disseste, Gustavo, o Jack ele faleceu quando estava sendo atendido pelos veterinários da secretaria. Ele morreu durante uma contenção. O que é uma contenção, Paulo? O Jack, ele era um cão que vive nos canis brancos, que aquilo lá é o maior retrato de maus tratos. Eu deixo aqui isso como uma denúncia, inclusive. Os canis brancos do bem-estar deviam ser desmanchados e feitos tudo novos, porque os animais, eles entram lá sem estar bravos e saem de lá completamente endemoniados. É assim, eles viram verdadeiras feras, é um espaço de, sei lá, 1 por 1, lá todo de cerâmica. E esse cão Jack era um desses cães que viviam dentro desse inferno branco, tá? E esse cachorro, o tratador Alexandre, se eu não me engano, ele entrou lá, o Jack se avançou, mordeu ele, e nesse meio tempo nós já tínhamos planos de tirar os animais mais agressivos e levar para uma albergagem onde eles pudessem receber um tratamento diferenciado, com uns treinos diários. E nesse dia o Jack mordeu, foram pegar ele, porque ele ficou muito agitado, foram conter ele para fazer a transferência, e ele acabou vindo a óbito durante esse procedimento. Esse procedimento é um procedimento médico-veterinário. Exatamente. Ele é sedado. A contenção é um procedimento médico-veterinário. Exatamente. Foi os médicos veterinários, eu não sei nem te dizer qual médico veterinário que fez, porque eu não ficava lá cuidando. Os médicos veterinários cuidam da parte técnica, então não sei nem quem foi, mas ele veio a óbito. Porque aqui do inquérito, eu depreendo que teria uma acusação de que tu teria matado o Jack, né? E eu conversando contigo, e eu acho que não precisa nem ser um especialista na área, mas eu vejo que na tua condição de secretária, tu não está dentro da sala dos veterinários participando dos procedimentos médicos veterinários, né? Tu está lá no teu gabinete de gestão da pasta do secretariado, né? E não dentro de uma sala de médicos veterinários. Os veterinários têm total liberdade para agir conforme a conduta deles dentro daquilo que é permitido, que é legal, que é moral, que é lícito do CRMV. Não sou eu que vou lá e vou dizer esse vive ou esse morre. Tanto que para qualquer procedimento, inclusive, tem que ter a assinatura do tutor do cão. E no inquérito, eles colocam a Paula como uma grande vilã que entra dentro de um espaço, olha os animais e diz, hoje tu vai morrer.
E não tem absolutamente nada com isso, até porque essas 498 eutanásias feitas de 24 mil atendimentos, todas elas foram decididas pelos médicos veterinários, todas foram assinadas, todas têm laudo e todas têm autorização do tutor. Deixa eu te perguntar, isso aí é outra coisa que eu acho importante. Quantos médicos veterinários tinham dentro da secretaria? São 18 médicos veterinários que trabalham em sistema de escala. E por que eles, vou te perguntar, talvez tu não saiba responder, por que eles indiciam tão somente uma médica veterinária, que é essa menina aqui, que me parece que também não tem qualquer elemento que possa colocar ela nisso aqui? O cargo da Tainara é um cargo almejado também por muitos. Responsável técnica, essa menina, ela era um pau para toda obra lá dentro, trabalhava mais do que muita gente lá dentro. E quando tu trabalha muito e apresenta resultado, tu incomoda, e ela acaba sendo perseguida também. Só deixa eu entender como é que se dava essa sistemática ali da eutanásia, né? Porque eu acho que isso é o que choca as pessoas, né? A morte dos animais. E muito se fala isso na imprensa, então acho que é importante a gente explicar. Quando o animal vai ser eutanasiado, essa seria a expressão, o tutor do animal, ele tem que concordar. E por que esse animal chega na prefeitura com esse problema? O proprietário, o tutor do animal leva ele para a prefeitura? Hoje tu, Gustavo, advogado, uma pessoa, né, uma vida estável, tu busca atendimento para Chica no órgão público? Não. Por quê? Porque eu tenho condições financeiras de pagar um tratamento. O órgão público, ele atende quem? As pessoas de baixa renda, que tem CAD único, e pessoas que vivem numa cultura onde os animais vivem pelas ruas. Quando os animais chegam lá no bem-estar, eles já chegam num estágio quase que muitas vezes terminal. Mas por quê? Porque as pessoas sequer têm condições de também pegar um Uber, às vezes. Alguns são sem vergonha mesmo e estão cagando para os bichos. Mas muitos não têm condições. Então os animais já chegam lá em sofrimento extremo. Chegando lá, o veterinário avalia isso. E daí faria, olha, esse caso aqui, infelizmente, já chegou dando o último suspiro, ou se é uma doença muito grave, e a pessoa, por exemplo, eu vou usar um exemplo muito claro. Um animal chega no instituto, comigo, Paula, no Instituto Paula Lopes, chega com um tumor absurdo, tá? E eu olho, o veterinário, muitas vezes ele me diz, Paulo, isso é um caso de eutanásia. E eu digo, por quê? Não, porque vai ser muito sofrido pós. Eu digo, não, esse animal ele chegou vivo até nós vamos dar uma chance para ele, nós vamos operar, e eu tenho condições de deixar esse animal internado numa clínica. Então eu não vou optar pela eutanásia. Agora, um animal chega nas mesmas condições, na Secretaria de Bem-Estar Animal, uma pessoa que vive de bolsa alguma coisa, essa pessoa vai fazer o pós-como. Tudo isso o veterinário avalia, tudo isso. Então, e não é tu que avalia isso. Não, em momento então algum. A ordem de fazer eutanásia ou não parte de ti dentro de uma secretaria. Até porque se eu mandasse um veterinário matar um animal, e esse veterinário matasse, ele tinha que ser investigado, perder o CRMV dele, na verdade, porque ele quer um sem vergonha. E na verdade o veterinário ele iria dizer não, esse animal não tem condições de viver. Exatamente, o veterinário vai avaliar e vai julgar se pode ou não. Agora, tem uma veterinária que ela diz que ela era coagida, que ela era obrigada a matar. Eu acho que essa menina, não sei, tu pode até me dizer como que a gente pode fazer. Não teria que ser feita uma investigação sobre a conduta dela, Gustavo, inclusive pelo CRMV? Com certeza. Porque ela afirma que ela mata, que ela matava os animais a mando da secretária. Essa pessoa, ela não deveria ser investigada? E, na verdade, ela está colocando também o trabalho dos colegas em xeque, né? Porque ela está dizendo que está todo mundo deixando de cumprir as suas funções dentro da secretaria, né? E estão obedecendo ordens tuas e deixando de fazer o trabalho correto deles. Então, estariam eles todos sendo omissos, né? Na conduta, né? Então... Essa menina, ela precisa, então, urgente ser investigada. Perfeito, perfeito. Paula, só avançando um pouco mais aqui, tem outra coisa que eu julgo bem importante, que é o número de eutanásias, né? Aqui, a autoridade policial, ela compara o número de atendimentos entre o ano de 2024 e o ano de 2025, e depois ela compara o número de eutanásias entre esses mesmos anos, correto? Certo. E ela chega a uma conclusão de que o número de eutanásias neste período da tua gestão
teria aumentado significativamente. E o que tu tem para dizer sobre isso? Quero saber baseado em quê ela tira essas informações. Pela tua análise, baseado em que ela me afirma que eu fiz uma matança indiscriminada? No meu ponto de vista, o equívoco dela aqui é que ela deixa de levar em conta o número de atendimentos que tu fizesse, né? Pelo que eu estou vendo aqui, o número de atendimentos, ele dobrou no ano da tua gestão frente à secretaria, e obviamente que o número de atendimentos dobrando, o número de eutanásias deveria aumentar, né? Porque tu está tratando de atendimento de muito mais animais. Então, proporcionalmente aqui, a gente pode ver que, na verdade, o número de eutanásia até diminuiu. E por que isso não está sendo levado? Como que isso é aceito, um indiciamento, se é comprovado, inclusive no próprio inquérito, que os números de eutanásia feito na minha gestão, pelos veterinários, é menor do que o número feito da gestão passada? Como que é aceito isso, Gustavo? Ela parte de pressupostos equivocados, né? A autoridade policial, ela parte de pressupostos equivocados e, obviamente, partindo de pressupostos equivocados, a conclusão dela também é equivocada. E, no meu ponto de vista, essas situações, né, bem como as testemunhas que a gente julga que não são imparciais, que têm interesse, seja em assumir a secretaria, ou seja em ocupar cargos maiores dentro da secretaria, ou o policial que está lá fazendo campanha para outro partido dentro da Câmara de Vereadores, que daí, quando vê, tá dentro da tua casa investigando. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que me soou bem, questionável. Durante o período que eu ainda estava lá, teve um inspetor que ele mandou uma mensagem para um rapaz que ele não estava nomeado no bem-estar, tá? Ele não estava. Ele mandou uma mensagem perguntando se podia contar com ele para falar sobre a matança indiscriminada dos animais. Durante o período de investigação, eles podem simplesmente mandar uma mensagem via WhatsApp, passa aqui na delegacia que eu quero ter uma conversa contigo. Não tem que ser uma coisa mais formal? Como que fica isso? Eu tenho o print, inclusive. Nós falávamos disso outro dia, né, Paula? Que a autoridade policial, ela, nesse momento do inquérito, o inquérito é regido por um princípio inquisitório, que permite que a autoridade policial investigue da forma que ela quer. Ou seja, se ela se convencer de uma versão, ela pode investigar daquela forma, de acordo com a versão que ela está acreditando. Mas o que o policial não pode é escutar testemunhas, e as testemunhas que não estão no mesmo sentido do que ele quer investigar, ele suprimir aqueles documentos. Porque nós temos essa informação, né, Paulo? E oportunamente a gente vai trazer isso, que é algumas testemunhas que foram ouvidas na polícia e que o delegado, a autoridade policial ou qualquer responsável dentro da delegacia que está investigando, elas suprimiram esses depoimentos porque esses depoimentos não eram nesse sentido aqui do raciocínio que ela quer construir. Isso tu afirma porque não está aqui o depoimento deles. Porque não nós tomamos conhecimento que essas pessoas foram ouvidas, essas pessoas sinalizaram para pessoas próximas tuas que tinham ido à delegacia e que trouxeram informações que eram favoráveis para ti e que nos surpreende depois que esses depoimentos não estão no inquérito e tampouco fazem parte aqui da conclusão do inquérito. Ou seja, me leva a crer que aqueles depoimentos que são favoráveis a ti, a autoridade policial ela tira do inquérito. E ela só Ou está lá guardado, pode estar lá guardado para alguma carta na manga, digamos assim? Não poderia, ele tem que juntar tudo do inquérito. Se ele cumpriu o ato, aquele ato foi formal, realizado dentro de uma delegacia... Deveria constar aqui e tu ter acesso como advogado. Ou se ele não ouviu, tudo bem, daí não está no inquérito. Mas no momento que ele chama a pessoa para ser ouvida dentro da delegacia, aquilo ali é um ato formal. A pessoa foi intimada, foi convidada para prestar esclarecimentos. Aqueles esclarecimentos devem servir como base do inquérito para quem lê o inquérito chegar a uma conclusão. Não pode ser só aquela conclusão que ele está interessado. Gustavo, sobre esses números aonde consta ali os meus atendimentos quanto gestora e os atendimentos da gestão passada. Nós até já comentamos, mas eu quero reforçar sobre isso. Como que isso, inclusive, ali consta que a gestão passada não colocou 2 meses no período da enchente, maio e junho, eles não colocaram o número de eutanásias que eles realizaram. Como que no próprio inquérito isso não está sendo levado em consideração? Eu te reforço essa pergunta porque eu preciso entender. Nós atendemos em 8 meses, 7 meses aí, aproximadamente 20, 24 mil animais, agora eu não me recordo.
Tá? 24 mil atendimentos passaram por lá. Isso foi o que a gestão fez, eu dobrei. O que eles fizeram em 1 ano, 2, eu fiz em 8 meses. Como que isso não está sendo levado em consideração? Como que eles estão só olhando o número e a própria mídia absurda usando isso para denegrir a minha imagem, para tentar acabar comigo? Paula, eu te disse desde o primeiro dia, e eu sou advogado, trabalho com isso, já tive casos tão rumorosos quanto esse teu, e infelizmente a polícia trabalha, muitos policiais trabalham dessa forma equivocada, né? Porque primeiro eles desmancham a tua reputação, né? Depois eles concluem esse inquérito e eles passam para uma outra situação, mas é tu que fica 4, 5, 6 anos presa nisso aqui, né? E, na verdade, o direito, Paula, direito não é matemática, né? Matemática 2 mais 2 são 4. No direito, os fatos permitem interpretação, né? Eles pegam números lá, de números equivocados, né? Talvez até não reflitam a realidade da secretaria, tanto mais porque tem números que não aparecem aqui em alguns meses. Maio, né? E junho de 2024 não foi lançado pela gestão passada no sistema, tá ali zerado. Gustavo, eu quero também fazer uma outra pergunta, que é uma coisa que me pegou muito, né? Porque eu nunca tinha sido indiciada, nunca tinha sido investigada, e eu acho que isso é uma dúvida de muitas pessoas, porque quando a gente vê ali nas páginas, foi indiciada, o pessoal já diz, meu Deus, então ela tem culpa. O indiciamento, ele fala só de algo que tem indícios baseado em quem está investigando, aos olhos daquela pessoa. Não quer dizer que tem absolutamente nada, é isso, exatamente. né? Explica isso para nós. No Brasil, vige o princípio da presunção de inocência, né? Então as pessoas têm que saber que tu hoje é totalmente inocente dessas imputações aqui, que na verdade essas imputações, elas são preliminares e elas... porque não há provas. Não há provas. O que a autoridade processo policial ela precisa para quando inicia uma investigação? Ela precisa de uma denúncia, que daí é aquela denúncia anônima, que já, no meu ponto de vista, já tira um pouco a força da denúncia, e depois ela começa a investigar. E nessa investigação, Paula, ela tem que buscar dados, elementos, provas, documentos, palavras, depoimentos, e o teu inquérito, Paula, ele é baseado praticamente em depoimentos, que a gente fala... Que eu acho... Desculpa a expressão, né? A gente fala... A testemunha é a prostituta das provas, né? Então, o teu inquérito ele é baseado em depoimentos de pessoas que não gostam de ti. Fora isso, a gente tem poucos elementos. E por isso que eu disse para ti, né? E eu acho que a gente, já assim, caminhando aqui para o final, a gente já começa a receber aqui os alô da produção para a gente encerrar um pouquinho. E eu sempre disse para ti, Paulo, que era muito importante, quando eu li o teu inquérito e eu vi o absurdo que estavam te submetendo. Porque aqui não tem nada, Paulo. Não tem nada. Eu que trabalho com direito penal há anos, eu vejo que eles começam de um pressuposto que tu estaria subtraindo medicamentos e ração da secretaria, mas no final tu não é indiciada por furto, então uma miscelânea de informações que não tem fundamento nenhum, mas que no final eles alcançam o objetivo. E o que tem menos fundamento ainda, eles misturarem a minha vida da secretaria em 7 meses com o meu trabalho de 25 anos. Porque eles pegaram e montaram uma narrativa como se eu pegasse e pedisse ajuda para os animais, eu desafio alguém a achar um animal que foi atendido em Canoas onde eu pedi ajuda. Muito pelo contrário, eu tirei animais de dentro daquele lugar infernal e assumi para mim o compromisso. Então eles misturaram a minha vida do Instituto com a vida como secretária, fizeram uma lambança e eu acredito que nem eles saibam o que é o início, o que é o fim disso, porque... Vige no Brasil, Paulo, esse sistema de presunção de inocência. Hoje tu é inocente e tu vai ser inocente até o final disso aqui. E depois do final também. E depois do final também. A autoridade policial, ele só precisa de indícios para investigar. E talvez os indícios sejam lá a fala de uma testemunha, a fala de uma pessoa interessada. Mas quando nós vamos para o processo, Paula, que o processo é aquele momento onde tu já tem uma denúncia formal contra ti, tu vai sentar na frente de um juiz, tu vai ter um advogado. Quando nós chegarmos nessa fase, se chegar, porque eu acredito que com a fragilidade desse inquérito tu não seja nem denunciada pelo Ministério Público, mas se tu fores denunciada, para que tu seja condenada, esses indícios, ou seja... Esse depoimento dessa fulana que diz que tu fazia tal coisa, que tu matava animais, aquilo ali tem que ser confirmado por elementos de prova mais robustos. E é isso que nós não vamos conseguir. Como que eles vão
Como que uma pessoa vai dizer que é maus tratos? Baseado no quê? Cadê o corpo desse animal? Cadê a prova? Não tem que ter. Não começa a indiciar alguém, aliás, incriminar alguém se não existe. É o que eu digo, é tudo muito subjetivo, e eles pegam, Paula, os cadáveres dos animais que foram encontrados lá dentro da secretaria e utilizam exatamente o que eu acho que a gente estava esquecendo. Essa imagem para as pessoas, né, que gostam de animais, vinculada com o fato de que tu é uma assassina de animais e acham os animais dentro de um freezer, de um preto. saco, é tudo que a imprensa precisa para criar um monstro, que a Paula é um monstro. Eu quero te perguntar, por que aqueles animais estão dentro dos sacos? Na verdade, vamos lá por partes. Primeiro, os animais quando morrem em qualquer clínica veterinária, eles vão para um saco preto e vão para um freezer. Isso em qualquer lugar. Quando tu morrer, você vai para onde também, Gustavo? Morgue do hospital. Vão te botar num papel de presente e vão te deixar embrulhado? Ou tu vai para um saco preto e ficar lá esperando todos os trâmites? Os animais é a mesma coisa. É triste a realidade, mas é a realidade. E eles pegam aquela imagem de um freezer cadeado. O freezer estava cadeado, mas é óbvio. E vale lembrar que não era eu que estava lá. Já fazia 30 dias que eu tinha saído. Como que querem dizer que também aqueles 14 corpos eram... E outra, eles fazem como que aqueles 14 corpos fossem do Instituto. Aqueles corpos encontrados dentro do freezer são de dentro da Secretaria de Bem-Estar de Canoas, e se tiver qualquer ilegalidade, for comprovado na perícia daqueles animais, na necrópsia sobre aqueles animais, quem tem que ser investigado também é a gestão atual, porque aqueles corpos não eram meus, tampouco do meu instituto. Mas mesmo que seja, Paula, mesmo que seja, aqueles corpos, eles estão... É comum aquilo ali, e qual é a destinação daqueles corpos posteriormente? Todos os corpos são cremados. O do Instituto, nós temos parceiros onde eles buscam nas clínicas parceiras, e no Bem-Estar a própria Ubra faz a retirada. Pegaram o cara, que é conhecido como Carlão, trabalha há 30 anos na Ubra, e botaram o cara como um criminoso que dividia Pix comigo. Um cara que trabalha há 30 anos, que pega os corpos, faz o deslocamento, prepara os animais para as aulas lá, para os estudantes, e botaram o cara como se fosse um criminoso, entraram na casa do cara também. A coisa mais normal que existe, transformaram no maior crime. E, inclusive, tem até repórter aí falando que eu sou a maior assassina em série de animais. Pelo amor de Deus, isso aí, quando for comprovado, a gente tem até que... Como é que eu posso dizer? Buscar uma reparação. Conversar com essas pessoas, né? Porque... Infelizmente, a justiça não repara essas situações, né, Paula? Nós temos que buscar a reparação, e eu acho no tempo certo isso vai ser feito, né? E eu acho que esses momentos aqui, esse momento que a gente está tendo, é o primeiro momento de nós buscarmos reparar a tua imagem, né? Eu repito, quando eu te conheci, tu estava cabisbaixa, depressiva, e há 3 meses chorando, né? Tu chorou na minha frente no primeiro dia, e há 3 meses tomando paulada de tudo que é lado. Muito. E eu te peguei pela mão e disse, Paula, vamos levantar a cabeça e vamos... Quem não deve, não teme. Vamos trazer a verdade. Eu acho que a gente tem que fazer esses momentos aqui de tu poder explicar a tua verdade, falar os fatos de como aconteceram. E te agradeço muito de tu de tu ter me convidado para a gente ter a oportunidade de reerguer a tua imagem, né? Acho que as pessoas que te seguem, as pessoas que confiam em ti, estavam esperando por esse momento. E eu, depois que eu li esse inquérito, eu fiquei com a certeza que tu é uma pessoa inocente e que nós deveríamos vir aqui mostrar a tua cara, dar a cara a tapa e falar para as pessoas, né, qual é a verdade de tudo isso. Então, te agradeço mais uma vez a oportunidade que nós estamos tendo de trazer a verdade dos fatos. Baseado no que a gente já se conhece, no que tu leu da minha vida no inquérito, sem as provas, baseado no que eu te falei, resume a Paula Lopes para as pessoas que nos acompanham. Uma pessoa extremamente generosa que abdicou anos da sua vida por uma causa nobre, né? Eu que tenho animal e que sempre fui apaixonado por animal, sei o tamanho do coração das pessoas que abdicam das suas vidas para cuidar dos animais. E foi isso que eu vi em ti. Uma pessoa generosa, uma pessoa correta, com família, de valores e de princípios, que eu, na primeira conversa, me entendi contigo e me entendi com o teu companheiro, com o Marcelo, também, que está passando por isso, e também
Eu estou aqui para ajudar o Marcelo a reerguer o nome do Marcelo, e por isso que eu estou aqui, te ajudando, e te digo que vou estar de agora até o fim dessa batalha, porque eu sei que eu estou ajudando uma pessoa honesta, uma pessoa que merece. Obrigado. E teve também, hoje eu reconheço o quanto eu fui nesse meio onde só tem essas pessoas que estão muito acostumadas nesse meio político, eu vejo que eu fui uma pessoa imatura politicamente. Eu assumi um cargo com o desejo de fazer a diferença para os animais, mas eu não sabia o tamanho, o covil, o ambiente hostil que eu estava entrando, que é esse meio político. E se antes eu já dizia que eu estou fora desse negócio, hoje eu afirmo mais uma vez, hoje. Daqui 10 anos tudo muda, né? Mas hoje eu afirmo, não tem. E Paula, só para concluir, né? Eu que trabalho com isso, e embora a gente muitas vezes fique descrente com a justiça, eu ainda acredito na justiça. E acreditando na justiça, eu quero te dizer que a justiça, ela vai funcionar aqui nesse teu caso. Amém. Vai funcionar no sentido de verificarem que tu é uma pessoa inocente, que tu não participou Eu creio. de nenhum ilícito, e que no final das contas isso aqui vai estar... tu vai estar absolvida disso aqui com a tua moral reerguida. É o que eu espero. Obrigado, Gustavo. Obrigado mesmo. E esse, pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro Petcast e em breve nós vamos estar aí trazendo mais novidades, mostrando para vocês, abrindo esse espaço para que outras pessoas possam também participar e dar voz para outros casos, para outras questões, sempre trazendo aí a verdade e aquilo que de fato é bom para os animais.